dia, bom dia. Nós estamos aqui para mais uma mesa do Seminário de Estudos Medievais, na sua oitava versão, que está sendo organizada pelo Programa de Estudos Medievais da UERJ. É com prazer que eu passo a coordenação da mesa à professora Natália Veloso, mestre em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e prata da casa, porque a Natália é membro do PEN-UERJ. Então, Natália, está com você a coordenação da mesa, que tenhamos uma mesa proveitosa, cheia de conhecimento, como tem sido todas as mesas do nosso seminário até aqui. Vou fazer só um pedido especial para você que está assistindo no YouTube, que faça a sua inscrição no nosso canal Foro Medieval. Ontem nós brincamos que precisávamos chegar a 1.000, né, a 1.000 inscritos, e conseguimos. Então, até sexta-feira, será que a gente chega nos 1.100? Então, faça aí a sua inscrição para dar força para o nosso trabalho, que isso faz a gente ter mais vontade de produzir. Então, sem mais delongas, Natália, está com você a apresentação da mesa de comunicação e agradeço aos comunicadores que se inscreveram no evento. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Marta falou, né, eu sou prata da casa, formada aqui na UERJ, membro do PEN-UERJ, e hoje teremos aqui uma manhã de partilha e de aprendizado, né? Nós temos aqui na mesa hoje as relações entre o corpo eclesiástico e a monarquia no reinado de Afonso X, de Leão e Castela, um levantamento historiográfico do Gabriel Ibrahim. Em sequência, nós teremos o trabalho Entre a Cabeça e os Membros, Poder Corporativo e Partilha da Autoridade no Reinado de Afonso VIII de Castela, da Lívia Maria Albuquerque. Em sequência, a divisão entre poder espiritual e poder temporal, em Guilherme de Ockham, Concepções Políticas Modernas no Medievo, do Juan Pablo. Depois teremos Conflitos dentro da aristocracia florentina nos séculos XIII e XIV, do Luiz Gustavo Santos da Costa. E quem fecha a nossa mesa é Herbene, com o poder régio de Fernando III, a monarquia corporativa baseada na cronística castelhana de Jiménez de Rada. Então, podemos começar aqui, né, para que a gente dê início aos nossos trabalhos, com o Gabriel Ibrahim Moreira, né, lembrando dos 15 minutos aí para a apresentação. Só reforçando que o Gabriel é graduando em História aqui da UERJ, né? Prata da casa também, membro do PEN-UERJ. Isso, o Ricardo vai apresentar para mim os slides, aí vou começar, tá bom? Bom dia a todos, eu agradeço a oportunidade aqui de participar do evento, agradeço a organização, que eu também faço parte, sou membro do PEN-UERJ. A minha apresentação tem como título As relações entre o corpo eclesiástico e a monarquia no reinado de Afonso X de Leão e Castela, um levantamento historiográfico. Eu sou orientado pela professora doutora Marta de Carvalho Silveira, que abriu aqui a nossa mesa e que também é a coordenadora do PEN-UERJ. Pode passar, por favor, Ricardo. Então, como eu já me apresentei, eu faço parte do PEN-UERJ, eu sou bolsista de iniciação científica voluntário com a professora Marta, e esse meu trabalho ele se encontra no conjunto de pesquisas que eu desenvolvo dentro desse projeto de iniciação científica, que tem como foco principal o estudo do projeto político-cultural da monarquia afonsina. Então, dentro desse núcleo, eu também desenvolvo a minha pesquisa pessoal, que vai ser a pesquisa de conclusão de curso, em que eu pretendo discutir a normatização do comportamento sexual do clero, nesse período, partindo das fontes jurídicas produzidas no reinado de Afonso X, como o Fero Real e as Sete Partidas, e também utilizando uma fonte literária, artística e religiosa, que são as Cantigas de Santa Maria. Nessa apresentação, contudo, eu vou dar um passo atrás nesse objetivo, que é para primeiro formar uma base de estudos delimitando a relação entre a monarquia afonsina e esse corpo social, que é o corpo eclesiástico.
Como parte do meu trabalho, eu vou apresentar uma visão geral da historiografia sobre a monarquia do Afonso X, um pouco sobre o clero castelhano e, posteriormente, a produção historiográfica brasileira e estrangeira acerca da Igreja Castelhano-Leonesa no século XIII. Pode passar, por favor, Ricardo. Aqui eu destaco, antes de começar, que nós compreendemos a monarquia afonsina a partir de uma lógica corporativa. O conceito de monarquia corporativa ele foi habilmente desenvolvido pelo historiador Antônio Manuel Espanha em sua carreira, quando ele pensou a história do direito e a política no Reino de Portugal na modernidade. Aqui, nós utilizamos a aplicação ao medievo da professora doutora Maria Filomena Coelho, que é professora da Universidade de Brasília. O trabalho dela tem como foco principal o Reino de Portugal, mas nós aplicamos também esse conceito ao espaço castelhano. Eu trouxe aqui, né, um trecho de uma fala da professora, onde ela diz que o monarca, como cabeça do corpo político, assume um papel de superioridade na configuração e distribuição do poder, o que não significa que ele pudesse governar de uma forma monopolista. Na Idade Média, tendências desse tipo são identificadas como uma tirania, um dos pecados mortais, atinentes ao exercício do poder. O monopólio régio sobre qualquer fonte de poder e riqueza evidencia a separação entre o reino, o rei e o bem comum. As crônicas apresentavam numerosos exemplos de maus reis ou senhores que, nos termos dessas narrativas modelares, são condenados por não honrarem devidamente a nobreza e a igreja, por não darem a cada um o que lhe é devido. O papel da cabeça política do modelo corporativo é de distribuir justiça. O bom rei é bom juiz. Ou seja, tal qual em um corpo, o rei ele tem um claro protagonismo, como o cérebro ou o coração, mas esse corpo não consegue se movimentar sem as outras partes. No caso, a monarquia precisa da colaboração dos outros entes da sociedade. Pode passar, por favor. Eu trouxe aqui, então, agora um pouco sobre a visão da historiografia acerca da monarquia afonsina. No século XIX, a historiografia valorizou muito aquilo que eles consideravam como governos centralizadores. Obviamente, ali por conta do momento em que eles estavam escrevendo e a supervalorização do Estado. Né? E essa consolidação estava atingindo, no século XIX, o seu apogeu, vamos dizer assim, com a consolidação dos Estados-nação. No caso, quando eles olham para o medievo, eles veem muito uma política anticentralista, logo uma política considerada ruim. Afonso X, apesar de ter tentado centralizar o poder em suas mãos, ele sofreu muito com isso, inclusive com revés de parte da aristocracia. Por isso, durante muito tempo, a historiografia espanhola não olhava com bons olhos o seu reinado, já que ele sofreu muitas revoltas por parte da aristocracia, incluindo do próprio filho. O reinado, então, do Afonso X, ele não é visto como uma vanguarda da política ibérica, que foi considerada uma política centralizadora desde da Idade Média por muitos historiadores. Contudo, novas interpretações elas surgiram com o avanço dos estudos medievais no século XX e XXI, quando as obras do Afonso X passam a ser mais bem vistas. Inclusive, ele passa a ser conhecido como rei sábio, inclusive não só no seu tempo, mas também na historiografia. De acordo com o doutor Ladeiro Quesada, nós devemos levar em conta também que, para entender o quadro do governo do Afonso X, é necessário levar em consideração seu contexto. Um momento de grande instabilidade, marcado pelas batalhas da Reconquista, pela expansão dos territórios administrados por sua coroa, a coroa de Leão e Castela, que foi unificado por seu pai, e também um momento de avanço no Império Mongol, que reestruturou, reorganizou as fronteiras na Europa. Então, é um período profundamente conturbado, tanto interna quanto externamente, no reinado castelhano-leonês. Outro ponto importante é que, mesmo que a totalidade do projeto centralizador afonsino não tenha se concretizado, como eu já comentei, muitas das bases lançadas por ele foram utilizadas posteriormente, formando uma herança jurídica que perdurou pelo medievo e também na modernidade. Um exemplo disso é o emprego das partidas do espéculo para ordenar questões desenvolvidas posteriormente, como problemas para que o rei, os reis, no caso, Henrique III e seu filho João II, assumissem o trono por conta da minoridade de ambos. É interessante que o historiador José Manuel Nieto Soria, ele destaca que essas obras foram utilizadas por esses reis, mesmo eles não fazendo mais parte da dinastia afonsina.
ainda assim, eles utilizam para produzir sua autolegitimação. Enfim, vale destacar que a escolha do castelhano enquanto língua oficial e a tentativa de reservar o poder judicial e notarial ao rei levaram com que, na contemporaneidade, muitos historiadores considerassem essas bases, lançadas por Afonso X, como as bases necessárias para a construção da Espanha unificada na modernidade. Pode passar, por favor, Ricardo. Avançando um pouco para poder falar sobre o clero na Espanha como um todo, é interessante destacar que desde o início do processo de fim da dominação romana naquela região, a presença do clero já é muito importante no campo da administração política dessa região. Eu trouxe aqui um pouco do trabalho da professora Leila Rodrigues da Silva, da UFRJ, e ela destaca que na Península Ibérica, com a queda do Império Romano, os visigodos emergiram do seu papel de federados do Império para senhores de seu próprio reino. E se converteram posteriormente ao catolicismo. Essa conversão possibilitou unir a monarquia visigótica à estrutura do clero católico. A união da aristocracia com o corpo sacerdotal possibilitou que esse grupo tivesse recursos e prestígio, que, aliado à estrutura jurídica romana, favoreceu que a igreja recebesse grandes responsabilidades públicas. Um exemplo é o título de Defensor Civitatis, peço perdão pela pronúncia, que conferia à igreja, na figura principalmente dos bispos, o poder de interferir em questões jurídicas e sociais que envolvessem as camadas mais pobres da população. Portanto, os bispos possuíam grande poder de influência, não só por fazerem parte da aristocracia local, como por influenciarem boa parte da população. Além desses fatores, a igreja visigótica também dominou a educação com a construção de escolas episcopais que eram ligadas às catedrais locais. Com a conquista do território pelos muçulmanos e o fim do reino dos visigodos, os cristãos fugiram do domínio islâmico e formaram novas comunidades ao norte da península. E esses territórios contaram com forte presença do clero católico. A historiadora francesa Adeline Roucois relata que muitos cronistas lhes comentam sobre a construção seriada de igrejas com diferentes reis que levaram ao fortalecimento dessa aristocracia clerical na região norte. Com o avanço da Reconquista posteriormente, esses líderes continuam fortalecidos. E aí a igreja castelhana ela passa a ser marcada fortemente por essa sujeição ao poder temporal, regional e marcada por esse espírito da Reconquista. Pode passar, por favor. A professora Andréa Cristina Lopes Frazão da Silva, que eu trouxe também um destaque, ela é um dos principais nomes da historiografia brasileira sobre essas discussões, estudos de religiosidade no medievo europeu e ibérico. Eu trouxe aqui, utilizando principalmente o artigo A Moralização do Clero Castelhano no século XIII, é um artigo de 95. Alguns dos destaques da professora Frazão giram em torno da reforma gregoriana e das decisões tomadas no Quarto Concílio de Latrão. E dentre elas, as principais preocupações da Igreja Romana estavam responder aos novos anseios espirituais dos laicos relacionados ao crescimento da Europa, resistir aos diversos grupos heréticos, portadores do projeto de reforma eclesial, onde respeito à submissão e a obediência à igreja eram questionados, e também eliminar a influência secular junto à hierarquia, principalmente no tocante à simonia e agendas eclesiásticas. Em compreensão à igreja castelhana, como já destacado, ela era marcada por uma pluralidade de poderes, pela fragmentação e por estruturas específicas do Ocidente medieval, marcadas pelas tradições romanas e germânicas, e pelo espírito da Reconquista. Esse espírito de independência do clero levava a uma fraqueza moral em referência à Igreja Central em Roma, como argumentam fontes da época analisadas pela professora. As obras da professora Frazão da Silva são essenciais para o debate acerca da organização desse grupo social, posto que ela analisa as relações do papado romano e suas tentativas de controle total, contando com as especificidades históricas da Península Ibérica. Pode passar, por favor. No espaço internacional, eu destaco aqui o professor da Universidade de Madrid, Carlos de Ayala Martins, em seu artigo Afonso X e a Igreja e seus Gênios, Controle e Conflito, publicado na coletânea Afonso X, Universo Político e Cultural de um Reinado, em 2024, onde ele destaca que a tradição visigótica conectava o rei ao papel de vigário de Deus.
e como o reinado de Afonso X resgatava essa mesma lógica. Ayala Martins e Rucuá contribuem para uma análise que reforça a interdependência entre os poderes, posto que o clero castelhano era, em muitas formas, subordinado à aristocracia local e ao monarca, mas o monarca também se utilizava dele para a afirmação de seu poder. Nas palavras de Ayala Martins, eu trouxe aqui um trechinho, ele diz: sem o rei, portanto, não havia possibilidade de existência certa e tampouco salvação, porque, no final de contas, o rei era feito por Deus, escolhido por Deus. Sua participação participava de sua sabedoria em grande parte. Sem ele, portanto, ele estava relacionado ali, né, tinha uma relação de privilégio com Deus, acima do resto dos mortais. Então não se pode amar a Deus se não se ama o rei. Isso deve temer tanto ao rei como a Deus, o que implica que atentar contra o rei e ocasionar distúrbios, são ações muito próximas do sacrilégio. Vou passar, por favor, cara. Eu trouxe aqui um trechinho da professora Marta de Carvalho Silveira, minha orientadora, que também contribui profundamente com esse debate. Sua tese de doutorado, ela descreve o processo de consolidação dessa concepção organizista de poder em Castela, assim como a relação entre os corpos político e eclesiástico, que dá coro à discussão que eu trouxe para o professor Ayala Martins. A professora Marta descreve o processo de delimitação de fronteiras de poder entre as forças laicas e religiosas desde o século V, com a definição de poder temporal e espiritual feita pelo Papa Gelásio. O avanço dessas discussões na Idade Média, as disputas internas e as alianças entre os diferentes pontos de poder levaram a uma formação específica de poder em basitério, também da professora. O estabelecimento das fronteiras entre os poderes laicos e eclesiásticos garantiam que os monarcas ocidentais uma configuração mais precisa de seu papel político. Cabia ao rei a função de encabeçar esse imenso povo, que era a sociedade, aproximando-se cada vez mais da figura do Cristo, considerando a cabeça da igreja portador dos corpos físico e místico. Dessa forma, cada erro ou crime cometido contra a sociedade era considerado um erro contra o próprio rei, a quem deveriam ser direcionadas as devidas compensações. Pode passar, por favor, cara. Como conclusões parciais desse meu levantamento, eu apresento aqui que os corpos eclesiásticos críticos do mundo castelhano andaram unidos na administração régia e na legitimação de ambas as partes. Esse recorte parcial nos apresenta uma configuração peculiar, profundamente conectada com sua especificidade histórica, e muitas vezes desconectada do campo católico europeu. A monarquia castelhana, o papado em Roma e as aristocracias locais protagonizavam uma dança de interesses que envolviam poder sobre os grupos tutelados pela igreja, suas rendas e sua reprodução. Como próximo passo, pretendo me aprofundar nessas discussões, principalmente analisar quais as contribuições sobre o estudo econômico, o estudo das rendas desses dois grupos, tanto da monarquia quanto da aristocracia clerical, podem contribuir para a minha pesquisa no futuro. Pode passar, por favor, Ricardo. Aqui tem a minha bibliografia, pode passar. Mais uma vez. E para concluir, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de apresentar a minha pesquisa. Peço a todos que ainda não estão inscritos no nosso canal que se inscrevam e que sigam o programa de estudos medievais nas redes sociais e que sigam também os outros projetos dos colegas que estão apresentando aqui nas outras mesas no fortalecimento dos estudos medievais no Brasil. Muito obrigado. Bom, muito obrigada, Gabriel, pela sua apresentação e contribuição aqui para que a gente entenda um pouco mais sobre o reinado do Afonso X, né, e essas relações de poder ali na Idade Média. Quem tiver perguntas para o Gabriel, por favor, colocar aqui, que ao fim essas perguntas serão feitas. Agora, nós passamos para o segundo trabalho, que é o trabalho da Lívia, Entre a Cabeça e os Membros, Poder Corporativo e Partilha da Autoridade no Reinado de Afonso VIII de Castela, século XII e XIII. Quem vai apresentar, como eu falei, é a Lívia Maria Albuquerque Couto, que é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco. Seja muito bem-vinda, Lívia. Estamos todos aqui ansiosos para ouvi-la.
A palavra é sua. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço ao PEN UERJ por proporcionar um evento tão organizado e completo. Acho que é o terceiro ano que eu participo e muito obrigada pela oportunidade. Então, como já foi dito, meu nome é Lívia, sou doutoranda em História pela UFPE, integro os grupos Domínio, Estudos sobre Sociedades Senhoriais da UFS, e LEME, o Laboratório de Estudos Medievais do Núcleo da UFPE, onde desenvolve estudos sobre a monarquia castelhana do século XII e XIII, especialmente o reinado de Afonso VIII, com foco na construção da legitimidade régia a partir da lógica do poder corporativo. Meus interesses também, eles se incluem no ensino de história e na relação entre memória e usos do passado e política contemporânea. E para hoje eu preparei uma apresentação, óbvio que com 15 minutos não dá para a gente falar, não dá para se aprofundar tanto, mas eu preparei um viés da minha pesquisa em andamento. Pode passar o slide, por favor? O reinado de Afonso VIII, que vai de 1158 a 1214, ele se insere em um momento de intensas disputas internas e externas. Eu acho que, na verdade, esse é um contexto castelhano, como o colega apontou, que foi de Afonso X posteriormente, que é bisneto de Afonso VIII, mas é um contexto castelhano que é muito visto em quase todos os reinados. Internamente, famílias nobres como os Lara e os Castro competiam pelo controle da regência durante sua minoridade, evidenciando a fragmentação do poder. Externamente, havia competição entre os reinos cristãos da Península Ibérica e a constante tensão entre os muçulmanos, que ainda dominavam vastos territórios. Além disso, a gente assiste também ao crescimento das cidades e a maior participação do clero na política, fenômenos que se refletem nas fontes que eu analiso, que eu vou apresentar daqui a pouco. Então, a questão central para hoje é como o poder régio se estruturava e se legitimava nesse contexto de tensões, fragmentações. Pode passar, por favor. Como eu falei, eu me apoio em crônicas para tentar analisar esse contexto. Eu separei essas quatro crônicas. Na minha pesquisa, eu ainda aumento esse quantitativo. E a crônica na gerência, a crônica latina de los reis, a história rebus hispanae, e a crônica de Afonso, do rei Dom Afonso VIII. Algumas dessas crônicas, elas são contemporâneas ao reinado de Afonso VIII, ou seja, elas foram escritas posteriormente. Essa última mesmo, a crônica do rei Dom Afonso VIII, ela já foi escrita no século XIV. Contudo, essa distância temporal, longe de ser um problema, nos ajuda a compreender como essa memória de Afonso VIII foi sendo reelaborada, enquanto nas fontes próximas mostram as tensões imediatas de seu reinado. As posteriores revelam como ele foi transformado em um símbolo político, um modelo de rei que encarnava essa lógica corporativa do poder. Então, a análise conjunta dessas crônicas permite perceber tanto o registro de eventos, discursos de poder, quanto as camadas de representação que se acumularam sobre sua figura ao longo dos séculos. Então, elas produzem narrativas que reforçam a legitimidade régia, ressaltando a cooperação entre reis, nobres, clérigos e cidades. Pode passar, por favor? Que posteriormente também foi utilizada, essa figura de Afonso VIII foi utilizada por outros reinados, como Fernando III, Afonso X, para tentar legitimar o seu reinado também. Então, foi apresentado já aqui um pouco do conceito de poder corporativo pelo Gabriel, né? Então, eu vou só dar uma completada. Que esse conceito, ele é essencial para compreender a monarquia castelhana. Ele foi formulado a priori por Manuel Espanha, né? No contexto de Portugal, e depois aprofundado através de conceitos de outros autores, como José Manuel Nieto Soria, o Pierre Rosanvallon, a Maria Filomena Coelho, para a gente falar de poder e política nessa lógica do poder corporativo. Então, a ideia parte de uma metáfora política medieval, a monarquia como um corpo. O rei é a cabeça, mas ele vai depender do funcionamento integrado de diferentes membros. A aristocracia, né? Na aristocracia no geral, a laica eclesiástica, e cada parte possui uma autonomia relativa e funções específicas, e o equilíbrio entre elas garante a saúde desse corpo político. Nessa perspectiva, a legitimidade régia ela não deriva de uma autoridade absoluta, mas da capacidade do rei de articular e mediar esses diversos poderes. O soberano ele vai ser uma espécie de árbitro, um juiz, que reconhece os serviços prestados, concede privilégios e harmoniza interesses,
Assim, o poder não se impõe de cima para baixo, mas se constrói por meio de pactos, juramentos e reciprocidade. Pode passar, por favor? Algumas características definem esse modelo. Primeiro, trata-se de um corpo formado por muitos corpos políticos, cada qual com sua autonomia relativa. Segundo, a justiça régia se manifesta como arbitragem, reconhecimento e recompensa aos serviços prestados pelos membros. Esse equilíbrio se expressa também na famosa frase non est potestas super terram quae comparetur ei, que ressalta a autoridade régia, mas sempre em relação à sustentação dos outros corpos sociais. Essa expressão, que é encontrada no Leviatã de Thomas Hobbes, ela vem do livro de Jó, que descreve esse Leviatã, essa criatura mítica, que simboliza uma força incontrolável e incomparável. No texto bíblico, a frase é usada para afirmar que não há poder terrestre comparável ao desse ser. No contexto religioso medieval, a Bíblia era frequentemente mobilizada para legitimar conceitos políticos. Então, assim, frases como essa, retiradas desse texto sagrado, podiam ser reinterpretadas para se referir ao poder régio. E durante a Idade Média, o vocabulário bíblico era usado para ressaltar essa majestade real. A frase passou a circular em documentos e crônicas como uma forma de reforçar a ideia de que o rei detinha uma autoridade única no reino. No entanto, essa supremacia não significava absolutismo no sentido moderno. Ela estava sempre condicionada a essa lógica corporativa do poder, ou seja, o rei era, sem comparação, a cabeça do corpo político, mas ele precisava dos demais membros, nobreza, clero, cidades, ordens militares, para que essa autoridade se concretizasse. Essa imagem ela é bem interessante retratar, porque existe aí o rei na cabeça, e a armadura dele é composta por vários corpos, se vocês conseguirem observar. Pode mudar o slide, por favor. A história de Rebus Spanae, escrita por Rodrigo Jimenez de Rada e encomendada pelo neto de Afonso VIII, Fernando III, é uma fonte fundamental para compreender o funcionamento corporativo do poder régio no reinado de Afonso VIII. Ela é dividida em várias partes, essa crônica, e tem uma parte específica falando de Afonso VIII. E ela não apenas vai relatar acontecimentos, mas interpreta e molda a imagem do rei dentro dessa lógica pactuada de monarquia. No livro 4, capítulo 10, vemos Afonso VIII reunido em Toledo prelados, nobres e procuradores das cidades para deliberar sobre a guerra contra os muçulmanos. O detalhe é importante. A decisão não aparece como uma ordem unilateral, mas como um consenso aprovado por clero e povo. Isso ilustra que a guerra, enquanto empreendimento régio, só ganhava legitimidade quando respaldada pelos diferentes corpos sociais. Já no livro 7º, capítulo 12, Afonso concede fueros e liberdades às cidades para conquistar sua lealdade. Aqui a gente percebe como a monarquia se estruturava em relações de reciprocidade. Ao reconhecer os privilégios urbanos, o rei fornecia sua base de apoio político, integrando as cidades no governo do reino. Esse gesto é uma expressão clara do poder corporativo, a autoridade régia construída pelo pacto. E no livro 8º, no capítulo 5, a crônica ressalta que, embora corajoso, Afonso não lutou sozinho. O arcebispo de Toledo, Fernando de Lara e outros nobres são destacados como parte essencial da vitória. A ênfase está na cooperação. O êxito régio depende do conselho e da ajuda dos demais membros do corpo político. Pode passar, por favor. Então, Afonso VIII ele precisava constantemente equilibrar os poderes locais com a afirmação de sua autoridade. Em momentos de crise, como disputas internas ou guerra contra os almohadas, o rei se apresentava como líder supremo, mas sempre mediado por pactos e representações coletivas. Naquela crônica que eu falei para vocês, que foi escrita no século XIV, a crônica do Marquês de Montderrat, ao narrar a Batalha de Las Navas de Tolosa, que foi uma das principais batalhas que Afonso VIII vai participar, ele afirmou que todos os reis e cavaleiros foram como seus braços e espadas. Então, essa imagem sintetiza o poder corporativo. O rei é a cabeça, mas só atua eficazmente porque está integrado a um corpo político unido. Pode passar, por favor? Então, retomando a questão inicial, como o poder régio se estruturava e se legitimava na Castela medieval durante o reinado de Afonso VIII, através da análise das crônicas, elas vão demonstrar até o momento que essa legitimidade não se fundava em uma autoridade absoluta, essa de cunho moderno que a gente conhece, mas em uma prática de equilíbrio e negociação constante. O rei aparece como essa cabeça desse corpo político, mas sua autoridade só se realizava quando partilhada entre a aristocracia.
A deliberação coletiva em Toledo, a concessão de fueiros às cidades e a cooperação de nobres e prelados em batalhas revelam que a monarquia castelhana era corporativa em essência, construída por pactos e reconhecimentos mútuos. Assim, a legitimidade régia na Castela de Afonso VIII foi relacional, fruto de uma lógica dialógica entre os diferentes corpos sociais. Isso nos permite compreender que a estabilidade política não vinha de uma centralização precoce, como se tenta colocar em algumas análises, mas da capacidade de negociação e articulação entre esses membros do corpus regni. Desse modo, a gente pode afirmar que a monarquia castelhana se estruturava e se legitimava como um organismo coletivo, em que a autoridade régia era construída, partilhada e continuamente reafirmada pelos discursos e práticas de poder. E isso a gente pode perceber não só no reinado de Afonso VIII, como visto na apresentação anterior. Pode mudar o slide, por favor? Aqui algumas referências que eu utilizei para essa apresentação. Pode passar, por favor? E muito obrigada. Qualquer dúvida, estou aqui, é só mandar pergunta. Obrigada, Lívia, pela sua participação aqui com a gente no seminário. E como a Lívia falou, pessoal, coloquem aí as perguntas que serão feitas ao fim das apresentações. Parabéns, Lívia. Seguimos aqui agora para a próxima apresentação, a divisão entre poder espiritual e poder temporal em Guilherme de Ockham, concepções políticas e modernas no medievo, que será apresentada pelo Juan Pablo Dantas dos Anjos, que é graduando em Filosofia da Universidade Estadual do Ceará. Seja muito bem-vindo, Pablo. É um prazer ter você aqui conosco e estamos ansiosos para ouvi-lo. Bom dia a todos. Como foi dito, meu nome é Juan Pablo Dantas, né? Sou graduando em Filosofia da UES, Universidade Estadual do Ceará, Campus Fátima, Fortaleza, né? Este trabalho está sob a orientação do professor Marcos Damasio, professor de Filosofia da UES. Eu também faço parte do grupo de estudos em Filosofia Política no final da Escolástica, GFIP. Aliás, convido a todos, se puderem, seguir o perfil do GFIP que foi recentemente feito nas redes sociais, no Instagram, gfip.us, certo? A gente fez um perfil e as divulgações dos trabalhos do grupo vão ser feitas por lá, tá? Bem, eu vou aqui realizar a leitura da minha apresentação, a leitura do meu trabalho. Neste breve trabalho, irei analisar as concepções políticas de Guilherme de Ockham, apresentadas no brevilóquio sobre o Principado Tirânico, sobre a discussão do Papa não ser possuidor da plenitude potestatis em ambas as esferas de poder, temporal e espiritual, além de outras questões que derivam diretamente dessa querela, e como essas concepções apresentadas pelo Príncipes Nominalium conversam com as visões políticas e do direito modernas. A obra Brevilóquio sobre o Principado Tirânico foi um opúsculo escrito por Guilherme de Ockham por volta de 1334 a 1342, a fim de questionar os limites daqueles que ocupam o cargo de sucessores de São Pedro, e onde o próprio Ockham também escreve para se defender de algumas acusações feitas a ele e aos 5 volumes de seus diálogos, obra onde ele trata mais detalhadamente de outros temas, incluindo a plenitude potestatis. Ao decorrer da discussão empreendida por Ockham, é usada de maneira magistral a Sagrada Escritura e as citações dos próprios padres da Igreja para se rebater as acusações feitas a ele, lançando mão desses escritos para atestar a legitimidade de suas falas. Com licença, tá só com um barulho aqui de fundo, tá? Ignore, tá? Na obra, o Príncipes Nominalium analisa a origem, natureza e extensão do poder papal. Ao decorrer deste trabalho ockhaminiano, ele argumenta e rebate acusações feitas a ele em seu tempo, por teólogos favoráveis ao poder total do Papa. Neste trabalho, não irei analisar todos os pontos trabalhados na obra, muito embora possua uma temática comum. Aqui analisaremos somente algumas partes do livro 1 e 2, que tratam desde a quem deve pertencer à discussão sobre o poder do Papa, até a origem do Império. A licitude da discussão. Ockham começa a obra com um questionamento que era considerado sensível no período ao qual ele escreve. Por isso o texto inicia perguntando se seria lícito discutir sobre o poder do Papa. A discussão é feita habilmente pelo frade inglês, a fim de se esquivar das sérias acusações de crime e heresia. Como bem argumenta Ockham, já no início do primeiro livro, abre aspas, deve, porém,
ser tido como louvável disputar em vista do exercício da doutrina, para que se convençam os que erram a respeito, ou suprimi-la, ou diminuí-la, ou ampliá-la, mas que convém. Além disso, quanto maior é a coisa e mais perigoso o erro sobre ela, tanto maior deve ser a pesquisa. Logo, convém inquirir mais a respeito do poder do Papa do que de qualquer outro, que pode prejudicar em menor escala a comunidade de fiéis. Tal fato constituía um tabu na sociedade medieval, pois questionar sobre o Papa e a Igreja não era um fato tão bem visto na época, principalmente no que se refere à extensão do poder do próprio Papa. Desta maneira, já aberta a possibilidade de discussão, Ockham dá prosseguimento aos argumentos sobre o tema. Ainda assim, Ockham estabelece que esta discussão deveria pertencer aos teólogos, para se evitar levantar falsas acusações sobre um tema tão delicado. Aqui Ockham está fazendo também uma citação a Marcílio de Pádua, justamente porque Marcílio de Pádua também escreve sobre esse problema, mas não é teólogo. O que limita a ação do governante? Deve-se ter em mente, a realizar a leitura das obras políticas de autores do período medieval, que em tais autores, sendo eles do mundo árabe ou ocidentais, a linha que separa a política e a teologia é quase inexistente. Em Ockham, isso não seria diferente. No Breviloque é explorado das mais diferentes perspectivas a plenitude do poder do Papa, mas há um argumento em especial, ao qual me atentarei aqui, que trata sobre a limitação do governante. Ao discorrer sobre a plenitude do poder na esfera espiritual, Ockham abre um debate sobre se o Papa poderia realizar qualquer coisa que não fosse contrária à lei divina. O Príncipe Nominalo demonstra não somente o absurdo de tal afirmação e que consequências poderia trazer, mas que a ação do Papa e dos reis devem ser guiadas somente pelo que a lei manda fazer. Estão limitadas apenas pelo que está prescrito, e se não fizerem, estariam entrando também em algum crime ou alguma heresia. O que se relaciona com o direito na modernidade, principalmente no que se refere ao direito administrativo, mas é uma discussão feita depois. Se tivessem a plenitude, poderiam ordenar aos ricos que lhes entregassem todos os bens, que se submetessem aos trabalhos sérveis, que não usassem vestes preciosas e nem comessem alimentos delicados, que sempre se abstivessem de carne e outras inumeráveis coisas que não repugnam nem o direito divino e nem natural. Além disso, é argumentada a manifesta necessidade para guiar as ações do governante, o que faria com que ele não pudesse realizar o que quisesse sobre seus súditos ou fiéis. Portanto, não possuiria a plenitude do poder. Terceiro ponto. A lei evangélica é uma lei de liberdade. Ockham argumenta que a lei cristã deve ser um fardo menor. E sem a manifesta necessidade, um fiel não deve estar sujeito à lei tirânicas impostas pelo seu superior. O cristão, para Guilherme, deve possuir liberdade de escolha, pois a lei cristã é essencialmente uma lei mais branda. Abre aspas. A lei evangélica não é de maior, mas de menor servidão, se comparada com a mosaica. E por isso é chamada por Tiago de lei da liberdade. A lei mosaica, devido ao peso da servidão, segundo sentença de São Pedro, não devia ser imposta aos fiéis. Diz ele falando do jugo da lei de Moisés. Porque provocais agora a Deus, pondo sobre as serfes do discípulo um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Destas palavras, conclui-se que um jugo tão pesado e de tamanha servidão, como foi a lei mosaica, não foi imposto aos cristãos. Fecha aspas. Como dito anteriormente, Ockham, como autor medieval, lança mão de passagens bíblicas para justificar suas afirmações. Mesmo assim, ele argumenta que a opressão não somente seria danosa aos cristãos, mas qualquer pessoa, mostrando o absurdo de tal afirmação. Abre aspas. O Papa poderia, então, o que é absurdo, por direito, privar de seu reino o rei da França ou qualquer outro, sem culpa ou causa da parte destes. Do mesmo, como o Senhor, sem causa e sem culpa, pode retirar de seu escravo a coisa que lhe deu. Para Ockham, a liberdade seria essencial para o bom funcionamento da sociedade, onde nem o Papa e nem o rei poderiam impor aos seus um fardo que fosse tão pesado e tão danoso. Vale aqui frisar que o sentido de liberdade, para os medievais, difere um pouco do sentido moderno de liberdade. 4. A inferioridade do direito divino.
Como visto anteriormente, a grande empreitada de Ockham, ao decorrer desse texto, é separar o direito divino do direito temporal dos reis. Ao fazer isso, Ockham delimita a relação entre direito e poder, o que se aproxima do direito subjetivo, ao discutir algumas querelas sobre o Papa João XXII, sobre os direitos de propriedade e origem do direito temporal e sua subserviência ao poder divino. O Principis Nominarum torna o direito temporal legítimo e separa o escopo da autoridade do Papa e do Rei, separando o direito natural do direito civil, dando ao direito civil autonomia, né? Autonomia tanto no seu surgimento quanto no exercício do seu poder. O ponto de discordância é sobre a passagem de Mateus 16:18, que diz: Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. A interpretação do Papa, na época, e também de outros teólogos, que eram favoráveis à plenitude potestatis, né, era que esse o que ligares daria autoridade total ao sucessor de Pedro às coisas temporais. Ockham argumenta que é um erro interpretar que Jesus se referia a coisas temporais. Como o mesmo diz, embora, enquanto Deus, Cristo fosse Senhor e Juiz de tudo, tendo a omnimoda plenitude do poder, contudo, enquanto o homem passível e mortal não teve uma plenitude das coisas temporais, a ponto de tudo poder. Se, pois, Cristo quis abdicar da plenitude do poder durante o tempo que veio servir e não ser servido, pegue-se que não concedeu a plenitude do poder a seu vigário, o Papa. Ao demonstrar que o próprio Deus encarnado abdicou da plenitude do poder enquanto andava sobre a terra, e que também reconhecia a validade das leis dos imperadores de sua época, ele separa o direito divino do direito dos reis, reconhecendo sua validade. Se reconhece o direito civil como apartado do direito divino natural, direito esse que tem sua origem e validade no bem da população e surge a partir da necessidade, mas que deve se guiar através da liberdade, como dito anteriormente no caso do governo papal. Mesmo alguns direitos que a igreja possuiria, poderiam ser direitos que possuem sua origem no poder temporal, e não o contrário. Por exemplo, quando ele fala sobre os direitos de propriedade, apoiando-se em passagens de Santo Agostinho. É, pois, pelo direito humano, que se diz, essa propriedade é minha, este servo é meu, esta casa é minha. Os direitos humanos, porém, são direitos do imperador. Por quê? Porque Deus distribuiu esses direitos ao gênero humano através dos imperadores e reis do mundo. Destas palavras, deduz-se que também as propriedades da igreja são possuídas pelos direitos dos reis e imperadores. Logo, o Papa não possui plenitude do poder nas coisas temporais. Conclusão. As concepções apresentadas por Ockham conversam bastante com o direito moderno. Suas concepções políticas se alinham com autores modernos, desde a importância da liberdade até a divisão entre as esferas de poder e a validade do direito temporal. Guilherme de Ockham é absolutamente necessário, peça-chave quando falamos da transição do período medieval para o Renascimento e modernidade, e quando pensamos em articular o direito nessas duas épocas distintas. Sua obra não somente fez uma profunda crítica ao pensamento medieval, como também se tornou ponto de inflexão de uma transição histórica, transição essa que fez surgir a política, o direito e a ciência como conhecemos hoje, tá? Como eu disse novamente, a obra que eu citei aqui nesse trabalho foi o Breviloque sobre o Principado Tirânico, né, publicado em 1988, no Brasil, em português, pela editora Vozes, tá, de tradução do Luiz Alberto de Boni. Foi isso, né, agradeço a quem ouviu a apresentação, né, e reiterando o convite, quem puder, siga o GFIP no Instagram. Muito obrigada, Pablo, pela sua contribuição aqui. Pablo, que é graduando em filosofia, né? Então tem um olhar sobre a Idade Média que venha contribuir muito aqui para a gente. Seria um outro olhar, né, Pablo? Muito obrigada, parabéns pela sua apresentação. Agora, seguindo aqui a nossa programação, nós temos os conflitos dentro da aristocracia florentina nos séculos XIII e XIV. Quem vai apresentar esse trabalho é o Luiz Gustavo Santos da Costa, que é graduando em História aqui pela UERJ, né? Mais uma prata da casa. Luiz Gustavo, a palavra está com você. Boa apresentação. Tá ótimo. Primeiramente, valeu pela introdução. Meu nome é Luiz Gustavo Santos da Costa,
Eu sou do PEN, entrei recentemente, há uns 3 meses. A minha orientadora é a Marta Silveira, e basicamente vou falar sobre os conflitos dentro da aristocracia florentina, nos séculos XIII e XIV. Primeiramente, é importante ressaltar que esse trabalho vai focar na apresentação do contexto histórico no qual a crônica florentina, do qual a nova crônica de Giovanni Villani foi escrita. As informações contextuais sobre a Península Itálica na Baixa Idade Média foram, em sua maior parte, retiradas do trabalho de Vânia Vidal Luiz, de Patrick Gilli, de Nilda Grugnim, de Gabriel Ferreira da Almeida Paisani. Com este último foram utilizados de forma complementar no trabalho. Villani nasceu em 1175 e morreu em 1348, vítima da peste negra. Nasceu em uma família de mercadores e acabou se tornando um dos priores da cidade de Florença entre os anos de 1316 e 1317. Embora ele tenha ressaltado, o Villani, que a ideia de escrever uma crônica sobre Florença tenha vindo de sua visita a Roma durante o jubileu, segundo a dissertação de Vânia Vidal Luiz, Villani não teria condições de escrevê-la até o início da segunda década do século XIII. Segundo a autora, provavelmente Villani relacionou a sua visita a Roma com a escrita da crônica na tentativa de estabelecer um elo simbólico e alegórico com os antigos, nestes casos romanos. O uso de uma interpretação moral para o entendimento da história romana e florentina, que é o que Villani acabou fazendo, é um dos fatores que acabam impedindo o leitor de fazer uma leitura literal de sua crônica, pois a mesma está profundamente ligada às próprias visões políticas e ideológicas do autor, que dialogam com o contexto que ele vivia. O que vai de encontro que a linguista Ennio Landi disse, ao afirmar que nunca há uma neutralidade no sujeito de discurso, estando mesmo inserido numa cultura específica, e que aqui é analisada pelo prisma das representações, como as entendeu o historiador francês Roger Chartier. Para Chartier, as representações se manifestam por um conjunto de símbolos, que se caracterizam por serem um conjunto de práticas, ritos políticos e sociais que dão sentido e significado à realidade, sendo que as representações coletivas se caracterizam por dar uma coesão a um determinado grupo social, dando ao mesmo um senso de identidade através das representações mentais coletivas. Isto se dá segundo as práticas discursivas que servem de estruturas para as mesmas, com elas possuindo especificidades ditadas pelo período onde são produzidos. E no caso da crônica florentina, no final do século XIII e início do século XIV em Florença. Segundo a historiadora Maria Regina Cândido, no discurso de um texto, que no caso da minha pesquisa é uma crônica, além do papel desempenhado pelo sujeito, que é Villani, há também que se observar os destinatários, o público ao qual se dirige a documentação e os motivos que levam o autor a escrevê-lo, sendo que, nesse caso, é necessário, portanto, enxergar as condições do surgimento da nova crônica. Segundo Vânia Vidal Luiz e Patrick Gilli, uma série de transformações na cultura citadina florentina fizeram com que houvesse mudança nas expressões linguísticas associadas ao próprio discurso oral, como, por exemplo, a valorização da retórica e aos textos escritos. Dentre os motivos para isto, estão o aparecimento de uma cultura citadina que valorizava cada vez mais o bem comum e, portanto, coletivo da comuna de Florença, sendo que a posição da comuna foi adquirida pela cidade em 1187. E, como de acordo com o historiador Gabriel Paisani, o homem medieval, independentemente de sua condição social, se identifica como um grupo e não como um indivíduo. A construção dessa identidade coletiva florentina acabou contribuindo para uma valorização cada vez maior do uso do vernáculo toscano nos textos escritos, em detrimento do latim, sendo que este último foi a língua usada pelas primeiras crônicas feitas em Florença a partir do século XII, período onde surgia cada vez mais uma autoconsciência da cidade como um local que teria uma personalidade e identidade diferenciada do campo e das cidades divinas.
Isto suscitou um crescente desejo de autonomia frente aos poderes externos à comuna, representados principalmente pelo Sacro Império Germânico Romano, pelo papado e pelas cidades rivais, como Siena. Com estas mudanças, a prática da retórica e da leitura deixou de ser vista como uma expressão de um pensamento aristocrático. Passou-se a ser dada uma importância cada vez maior para as leituras públicas e a alfabetização, sendo uma das maiores dentro da Europa. Com isso, a cidade de Florença passou a ser vista pelos seus cidadãos como um local que teria uma história própria, e assim surgiu entre os cidadãos a necessidade de repassar os acontecimentos e feitos relacionados a Florença para as gerações cidadinas posteriores, com o fim de não serem esquecidos e de estabelecerem uma ligação genealógica entre a ideologia presente e o passado, muitas vezes longínquo. Sendo um exemplo constantemente citado, a fundação de Florença pelos romanos, tendo os cronistas assumido esse papel. Os cronistas eram oriundos frequentemente, mas não sempre, dos setores médios da sociedade citadina. Embora Villani tenha herdado essa tradição, o mesmo colocou na sua crônica uma série de novidades em relação às narrativas anteriores, o que é explicitado pelo fato de Villani ter colocado no título a expressão nova, já que além de haver um pioneirismo linguístico na sua obra, pelo fato dela ter sido escrita em vernáculo, havia também a ênfase do autor em não narrar apenas os fatos passados, mas também os contemporâneos e os futuros, o que se relaciona ao fato deles enxergar na mesma um projeto de salvação para a sociedade, o que permite identificar um forte aspecto religioso da obra, o que irei abordar com mais profundidade mais tarde. Segundo Eni Orlandi, a linguagem não é um objeto transparente, com significado intrínseco à estrutura da mesma, mas ela é afetada e ligada à realidade histórica do meio onde surgiu, estando especificamente ligada ao inconsciente e à ideologia. No caso da Nova Crônica, isso se manifesta através de um forte imaginário escatológico ligado às condições que permitiram seu desenvolvimento, já que durante a vida de Villani, a comum estava passando por um período de paz, estabilidade e prosperidade econômica associada em parte à derrota militar das cidades rivais. Com Florença consolidando seu domínio territorial e senhorial sobre as regiões vizinhas, os cidadinos desenvolveram um sentimento de otimismo relacionado ao futuro. Uma ideia associada ao conceito de tempo linear, onde o passado, o presente e o futuro estariam subordinados, como dito anteriormente, à providência divina. Deus atuaria, então, como um juiz, embora a ação humana, exercida por meio do livre-arbítrio, desempenharia um papel fundamental através do exercício da virtude ou dos vícios. Nesse sentido, Villani considerava que, para que a cidade viesse a ter sucesso, os seus cidadãos deveriam olhar para os acontecimentos passados e presentes, com um exercício de imitação ou de advertência. Portanto, na Nova Crônica, há um forte caráter memorialístico e ético que se assemelha à história mestre da vida dos antigos, ao mesmo tempo que havia um componente religioso central na visão de Villani, de interpretar os acontecimentos como reflexo da vontade e da punição divinas quando desafiava-se a ordem comunal idealizada, sendo, por exemplo, as enchentes de derrotas militares, entendidas como exemplo dos castigos reservados que desobedeciam os desígnios divinos, conforme dito por Vânia Luiz. Florença era um território que abrigava uma população que tinha, devido ao desenvolvimento de uma ideia de cidadania, um forte senso de unidade, especialmente quando comparado aos tempos anteriores. Contudo, havia também uma heterogeneidade nos interesses existentes dos grupos sociais florentinos, e que foi reforçada pelas transformações políticas. É importante falar que, no presente momento, não foi feita ainda uma correlação das transformações políticas com a documentação analisada, que vai ser feito no decorrer do desenvolvimento desta pesquisa. É importante ressaltar que as transformações políticas florentinas se refletiram na escrita e na estruturação da crônica de Villani, especialmente considerando que ele era um guelfo negro.
Durante o período de ascensão das comunas, no século XII, a Península Itálica estava sob a influência de dois grandes poderes, que são o Sacro Império Germânico e o Papado, cujas relações nesse período foram paulativamente piorando, especialmente no que se refere à respectiva área de atuação de cada um. Como o Patrick Dili falou, a influência desses poderes em uma península politicamente fragmentada se dava através da negociação, tendo em vista os interesses dos diversos grupos citadinos que se organizaram dentro da cidade de Florença e na Península Itálica em dois grupos, os guelfos, aliados do Papa, e os gibelinos, aliados do imperador. No ano de 1266, em Florença, com o apoio dos papas, os guelfos se consolidaram politicamente na cidade, tendo tomado o controle ao vencer os gibelinos. Com o tempo, os guelfos se dividiram em brancos e negros, com os brancos tendo uma maior hostilidade às influências externas na política de Florença, enquanto os negros eram mais propensos a estas influências. Após uma armação feita com o envolvimento do Papa Bonifácio VIII, os brancos foram exilados de Florença, o que permitiu o predomínio dos negros. Por ser um deles, Villani tinha uma forte atitude a favor das ações da igreja dentro da sociedade. Isto se junta a um cenário onde os populares, grupo social heterogêneo, e cada vez mais importante, passou a ganhar cada vez mais destaque nas comunas italianas entre os séculos XIII e XIV. Do grupo dos populares vinham desde os pequenos comerciantes até as famílias ascendentes economicamente e que tinham um modo de vida que buscava emular o da antiga aristocracia. Antes, no século XI e XII, mais precisamente no período do consulado, houve a continuação do predomínio político e econômico da aristocracia nas cidades italianas, com muitas delas sendo oriundas do meio rural. Por isso, houve assimilação pelas cidades da terminologia política e administrativa feudal, que estavam gradualmente adquirindo o status de comuna. Isto demonstra que, por mais que houvesse um processo de desenvolvimento de uma liberdade jurídica, havia também a replicação de muitas estruturas e hierarquias feudais presentes na sociedade que seriam bastante duradouras, embora as cidades passassem a adquirir uma série de especificidades em relação ao campo. Como dito anteriormente, a partir do século XIII, começou a haver uma redistribuição dos poderes em Florença, o que permitiu maior espaço de atuação para os outros grupos sociais, inclusive os não aristocráticos, o que foi visto de forma mais clara na criação de novas instituições, como a do priorado em 1282, que envolvia a eleição do prior pelas corporações, garantindo uma maior representatividade social e uma maior gerência nas questões políticas e legislativas da comuna. Uma medida que ajudou nessa mudança foram as medidas antimagnáticas, que além de fazerem com que, na prática, muitas famílias de origem não aristocráticas, como mercadores que estavam enriquecendo, ocupassem as posições que eram ocupadas pelos nobres, sendo chamadas de gente nova, fizeram também com que houvesse uma separação entre o povo e a nobreza tradicional, em particular nas funções específicas de cada um na política, e por meio disso, houve uma maior valorização do povo em relação à nobreza tradicional. Conforme dito por Gabriel Ferreira, esta mudança provocou uma transformação nos sistemas de valores vigentes, com o termo nobre adquirindo um significado que, além das questões hereditárias e sanguíneas, que passam a ser vistas também a partir de um prisma moral e de conduta, havendo, porém, uma continuidade no seu caráter diferenciador, com a ênfase pautada mais na erudição ou no papel social desempenhado do que em uma simples hereditariedade. Embora a vitória e a ascensão ao poder pelo povo tenha favorecido um grupo cada vez mais amplo de agentes sociais, é extremamente perigoso chegar nesse processo uma espécie de vitória da democracia, entre muitas aspas, ou das massas, no sentido moderno, no meio urbano. Pois, como foi falado, a mudança da estrutura social não eliminou o antigo sistema de valor hierárquico, mas o transformou e alargou, com cada grupo tendo consciência dos seus limites. Isto se soma ao próprio fato do povo ser um grupo extremamente heterogêneo, seja de posições ou interesses
havendo, porém, uma forte organização política e militar que foi o fator-chave do seu sucesso e expansão nos meios urbanos da Península Itálica. Com isso falado, fica explícita a existência de uma diversidade de atores na vida social de Florença, havendo um potencial considerável para se pesquisar mais sobre a demanda de tais atores, a dinâmica de suas interações, os seus modos de vida e as suas crenças que se viram representadas na Crônica Nova a partir das interpretações de Villani. E é isso. Muito obrigada, Luiz Gustavo, pela sua apresentação, por ter contribuído aqui com a gente na nossa discussão. E agora nós temos o último trabalho, que é O Poder Régio, de Fernando III, a Monarquia Corporativa, baseada na cronística castelhana de Jiménez de Rada, que será apresentado pela Herbene Maria Fontes de Araújo Lima, que é pós-graduada em História Antiga e Medieval, aqui pela UERJ. Seja muito bem-vinda, Herbene, a palavra está com você. Obrigada, Natália. Vou projetar aqui o trabalho. Pronto, acho que foi. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de trazer o meu trabalho, né, que foi um trabalho de conclusão de curso da pós-graduação do CEAN da UERJ, que é o curso de História Antiga e Medieval, né, da UERJ. A minha orientadora foi a professora Marta Silveira, então hoje praticamente é o time todo dela. Eu quero fazer também alguns agradecimentos ao professor Paulo André, que também está aqui nessa mesa, que também contribuiu enormemente para fazer esse trabalho. A professora Rosiane Rigas, que também deu vários toques e vários insights para esse trabalho. A professora Célia Moreira e o professor Ederson Vasconcelos, que também viram esse trabalho muito lá no seu embrião e nos deram várias dicas para a gente conseguir fazer esse trabalho ser melhor e contribuir realmente para ter algum tipo de coisa nova para o medievo. O meu trabalho ele tem o tema de O Poder Régio, de Fernando III, a Monarquia Corporativa baseada na cronística castelhana de Jiménez de Rada. É um trabalho meio que complementar ao dos amigos aí que fizeram apresentações anteriores, o Gabriel e a Lívia. E eu me foquei em uma obra que é a História dos Godos, mas eu acho que hoje, ainda mais sendo o dia do historiador, né, eu acho que a gente pode começar pelo papel que a gente tem por estudar Idade Média, né? Aí eu trouxe duas citações assim bem sintetizadas, uma do professor Eduardo Manzano Moreno e uma do professor Mário Jorge da Mota Bastos, que o papel da gente é compreender o outro e a sua existência, suas tradições e instrumentação da sua história, se liberando de moldes e superestruturas. E a história como instrumento de apreensão da realidade social e intervenção política no presente, uma chave de interpretação. E aí, em cima desse conceito de chave de interpretação, que o meu trabalho se desenvolveu, né? Eu estudei a história dos godos, do arcebispo Dom Rodrigo Jiménez de Rada. Ele era uma crônica do medievo castelhano, é composta por quase 90 capítulos, né? Depende da edição que você utiliza para você estudar. Ela traz fatos pontuais da história dos reinos que formam a atual Espanha, traz a história dos cristãos e dos muçulmanos. Ela proporciona muito material de trabalho, muito material de pesquisa, e ela não morre em si mesma. Você consegue entender que todas essas crônicas do século XIII espanhol, elas conseguem moldar o século XIX, né, em todo o seu diálogo, e moldar até hoje alguns diálogos que pautam a Espanha hoje. E eu posso dar um exemplo, o diálogo do Partido Vox, né, que sempre pega elementos
das crônicas do século XIII, do medievo espanhol, que é assim que eles falam, né? Para pautar as suas ideias de hoje. Então, o grande ponto do meu trabalho é tentar fazer essas pontes da crônica da história dos godos, obviamente no século XIII, mas também trazer isso para agora e mostrar que a história medieval ela é tão relevante para a gente estudar hoje, quanto a história contemporânea, quanto a história moderna, e tentar contribuir para a gente fazer a história medieval crescer no Brasil e nos programas de pós-graduação, ainda mais do que ela cresce, né? Algumas coisas que eu acho que saíram do meu trabalho e que eu posso trazer para vocês. As crônicas espanholas do século XIII, elas têm algumas pontuações que, como se fosse um caminho formativo do texto, né? Elas sempre trazem um contexto, e contexto, eu vou dizer, história, né? Cotidiano do que aconteceu. Pode ser que seja uma coisa mais glamorizada ou não, mas aí depende de um estudo maior, mas elas sempre trazem um contexto. Elas são sempre fontes diversas, que foram catalisadas em uma fonte, no meu caso, a história dos godos, né? É sempre um texto didático moralizante, ou seja, para ensinar, um livro didático, vamos dizer assim, né? Para ensinar uma história e uma moral ou valores de uma sociedade. Ela sempre tem uma identidade que busca num passado comum. Na história dos godos, obviamente, busca esse passado comum na história visigótica, e sempre deixa de lado à margem a história muçulmana, e esse é um dos problemas que eu acabo identificando ao longo da leitura da crônica, e é sempre um instrumento monárquico, né? A gente já viu pelo trabalho do Gabriel e da Lívia, que é, mais uma vez, um instrumento monárquico dessa monarquia corporativa, né? E o objetivo do meu estudo, ele teve inicialmente 3 pontos, né? Analisar o poder derivado da propaganda régia da monarquia de Fernando III, através da escrita das crônicas medievais do século XIII, ou seja, a gente sabe que Fernando III não estava, assim, presente em toda essa confecção, até porque num período dessa confecção dessa crônica, ele já havia falecido. Então, a gente tem a parceria dele com o Ximenes de Rada, e o Ximenes de Rada continuando esse projeto, né, de escrita de uma monarquia unívoca, forte, e que pautasse Castela como um grande player dessa Idade Média. Determinar se apresenta aproximação com a realidade histórica da conquista de Toledo do século XII e do caráter mitológico de Afonso VI. E por que eu falo da conquista de Toledo? Porque foi o capítulo que eu e a orientadora, a professora Marta, nós nos dispusemos a estudar, a analisar, que é a conquista de Toledo, né? E estabelecer pontos de contato, que aí seriam características entre Fernando III e Afonso VI. E aí eu falo nesses pontos de contato que eu consegui identificar 5 pontos no meu trabalho, né? Eles eram os únicos herdeiros homens, vamos dizer assim, da coroa, né? Fernando III, obviamente, depois de um negócio, né, de um ajuste com suas irmãs, mulheres, chegou ao trono, e também pela abdicação do trono de sua mãe, Berenguela. Eram reis com conhecimento, porque o professor Almir Souza ele fala muito sobre a característica desses reis, né? E também a gente tem o conceito no dicionário do Legoff, né, da Idade Média, o conceito de reis, e ele apresenta rei guerreiro, rei cristão, rei déspota, rei do conhecimento, então, vários tipos de reis. E esse rei, ele é o rei do conhecimento, agregado, obviamente, ao rei guerreiro, porque a gente tinha o problema da unificação dos reinos, a gente tinha o problema de uma guerra civil dentro do próprio reino de Castela, porque Fernando III não era uma unanimidade para chegar
a coroa, né? E ele acabou enfrentando essa guerra civil dentro do reino dele. É um rei guerreiro e planejador de ações. É um rei cristão que cooperava com os reis das taifas muçulmanas. E para mim isso aí tem um grande valor, porque é um rei cristão que parte para a reconquista, vamos dizer assim, né? Para unificar essa Espanha sobre a cruz e sobre a religião católica, porém, ele consegue ser um rei que ele faz párias, né? Ele trava párias com reis muçulmanos. Então, acho que isso ultrapassa o assunto religião. Eu acho que isso é uma coisa que era muito mais latente para eles, né? Que a religião não ficava tão em voga assim na hora de fazer certos negócios, certas tratativas. Então, para mim, isso é um ponto de extrema curiosidade em relação à fonte, e aí eu vou tentar fazer mais pesquisas nisso do projeto de mestrado, e é um projeto de poder pautado na Reconquista. Apesar de ser um rei que fazia tratativas com os reis das taifas muçulmanas, ele pauta as suas ações na Reconquista, na aproximação com a igreja, com os pares da monarquia corporativa, né, como a Lívia falou, dessa cabeça pensante. O Fernando III, ele é um cara que era fora da curva, se você for olhar, né? Todo mundo fala, até como a Lívia citou, né, do Alfonso X, que ele é o cara que tem o scriptorium, né, régio, ele é o rei sábio, é o rei que levou inteligência e conhecimento para a sua corte, mas, na realidade, aquilo ali foi um caminho pavimentado pelo seu pai, né, Fernando III, e pavimentado também, no caso, como eu estudei, pelo Alfonso VI e a sua cooperação com a taifa de Toledo, quando ele foi expulso, né, de Castela por Sancho, seu irmão, e ali houve uma cooperação, houve uma troca de identidade, uma troca de cultura que formou aquele futuro rei, né, o Afonso VI, o futuro imperador de toda a Espanha, o futuro imperador de todas as religiões. E por mais que a gente tenha essa monarquia corporativa pautando a sua hereditariedade pelo conhecimento visigótico, pela cultura visigótica, você vê esses gaps na fonte, e que a gente precisa se debruçar sobre eles para tentar, como a Lívia também falou, trazer novas visões para uma história medieval que, por muitas vezes, ela morre por si só em conceitos estruturantes que, às vezes, não estão tão certos assim. As minhas apurações em andamento com o projeto, né, de TCC foi que o texto é explicativo, com foco no indivíduo, e uma história feita focando nos fatos, né? Nos heróis da história, em grandes episódios e tramas complexas e rebuscadas. Aquela famosa história tradicional, né? Havendo necessidade de se analisar esse discurso e identificar práticas e relações históricas. Eu acho que se a gente utilizar a história, como diz a Natalie Davis, né? A história dos vencedores, a gente vai precisar olhar uma microhistória e de caso a caso. No caso do história de Los Godos, é muito você olhar um viés muçulmano e não só católico, né? E aí a gente tentar saber essa memória histórica unitária que foi caracterizada pelo Fernando III por esse projeto da coroa castelhana, identificar esses pontos de contato, essas características, como eu já falei no slide que passou, e que o relato não se esgota em si mesmo. A gente precisa entender que, como eu falei no início da apresentação, é um relato que ultrapassa a história medieval, ultrapassa a história moderna e é utilizado até hoje. Então, uma instrumentalização historiográfica feita por um grupo, hoje em dia, né, e que a gente precisa combater ao máximo, porque senão eles acabam deturpando a nossa querida história do medievo e acaba levando os nossos estudos para onde eles querem. Essas foram as referências bibliográficas que eu apresentei
que eu utilizei no meu trabalho, né? A maioria delas fala sobre os Jimenez de Rada, muito pouca referência bibliográfica, porque meu trabalho foi bastante extenso. E eu só tenho a agradecer ao PEN, mais uma vez, ao UERJ, e agradecer pelo espaço de falar sobre a minha pesquisa de TCC. Muito obrigada, Irbene, pela sua contribuição aqui. E como você mesmo falou, né, esses trabalhos que aqui hoje foram apresentados, eles estão muito bem articulados, né? Essa nossa mesa aqui, ela nos traz muito a temática das relações de poder na Idade Média, né, especialmente na Península Ibérica, onde nós tivemos a oportunidade de ouvir um pouco o Gabriel falando do Afonso X, né, a Lívia falando do Afonso VIII e a Irbene falando do Fernando III, mas tivemos também o trabalho do Pablo, né, que traz um pouco para a gente como que era essa relação de poder entre a igreja e esses reis, esses monarcas, e o Luiz Gustavo, que falou um pouco para a gente também sobre essas relações de poder na aristocracia florentina. Então, esses trabalhos estão muito interligados, contribuíram muito, né, para o nosso aprendizado e entendimento aqui sobre a Idade Média. Vou passar aqui para as perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. A Lívia perguntou aqui ao Gabriel quais outras fontes que ele utiliza além das 7 partidas. Gabriel, você está ouvindo aí a gente? Estou sim. Pode responder? Pode. Então, obrigado pela pergunta. Professora Marta. A professora Marta levantou a mão. Mas eu posso falar depois. Então, vou continuar aqui. Né? Obrigado pela pergunta, Lívia. Além das partidas, eu utilizo também o Fueiro Real. Mas as 7 partidas em especial, porque o Fueiro Real ele é criado de maneira direta em conexão com as aplicações, vamos dizer assim. Então, você tem um problema e você tem a aplicação do Fueiro Real que deve ser feita. As 7 partidas, além desse conjunto de leis, ela também traz muito desse ideal, desse projeto que o Afonso X tem. Então, ele tem ali partidas inteiras que ele fala especificamente sobre o clero, não só sobre leis, assim, aplicações das leis em referência ao clero, mas também como o clero deve se portar, quais são as qualidades que deve ter, e sempre se posicionando enquanto esse rei que é representante de Deus e que ordena a tudo naquela sociedade, incluindo essa massa, nesse grupo clerical. Então, além das 7 partidas, também o Fueiro Real, e saindo um pouco do âmbito jurídico, as Cantigas de Santa Maria, é uma produção ali religiosa, artística, e feito também dentro do reinado do Afonso X. Também para entender esse projeto cultural que ele tem, que ultrapassa só o âmbito civil. Obrigada, Gabriel. Professora Marta, quer falar? Na verdade, eu tenho uma pergunta para o Pablo, porque na hora que ele comentou, né, que ele fez a sua apresentação, eu achei que ele queria falar mais um pouquinho e faltou tempo. Então, é uma pergunta, Pablo, mais para te dar uma possibilidade de falar um pouquinho mais sobre essa questão. É que você menciona que a ideia de liberdade para o homem medieval é diferente da ideia de liberdade contemporânea, né? Ou moderna, contemporânea. E aí eu te pergunto, qual é a diferença fundamental? Né? Porque existe, mas qual seria? Quando eu me refiro a uma ideia de liberdade contemporânea, né, eu falo da ideia de liberdade atrelada ao pensamento liberal, né?
uma liberdade que existe no campo do indivíduo, e de um indivíduo que tem uma liberdade até mesmo quando está apartado da sociedade, né? Que é aquela ideia do direito, dos direitos individuais naturais, né? Que começa com Locke. Para o Ockham, que segue um pouco a tradição aristotélica, a sua liberdade só se dá na sociedade política. A sua liberdade só se dá na polis, né? Então ela está atrelada diretamente à comunidade. Então é um pouco diferente da ideia de liberdade individualista que se tem em algumas correntes da modernidade, né? Sim, beleza. Muito obrigada pelo esclarecimento. É isso aí, Pablo. É isso, Natália. Estou satisfeita. Temos aqui no chat uma pergunta da Admara para a Erbene, né? Quais foram suas motivações nesta pesquisa? Erbene está aí? Bom, obrigada, Admara, pela pergunta. A minha motivação pela pesquisa, inicialmente, como eu falei com a Marta quando eu comecei a falar sobre isso, a gente estava querendo fazer um caminho mais para a história islâmica. Mas com a fonte que eu escolhi, a professora falou, olha, se você for por esse caminho, você não vai conseguir chegar onde você quer. Talvez, se você utilizar outros caminhos nessa pesquisa, você consiga chegar onde você quer um pouco mais à frente. E aí, eu fui lendo sobre a história dos godos e fui lendo o capítulo que a gente separou para fazer o TCC e eu acabei me apaixonando pelo Fernando III. Então, foi mais ou menos isso, assim. Posso dizer que os outros capítulos da própria história dos godos, para um trabalho de mestrado, eles vão ajudar muito, vão enriquecer demais essa pesquisa, porém, o que a gente trabalhou já teve bastante subsídio para fazer um trabalho de TCC bem interessante, e eu só tenho a agradecer a professora pelos toques e pelo caminho que ela me indicou. Então, eu sugiro que você também procure ler os trabalhos da professora Rosiane Ribas, que ela, sim, é especialista em Fernando III. Então, como você já tem uma tabelinha com ela, aproveite o conhecimento dela sobre o assunto. Eu vou aproveitar, já que a Erbene está falando, né, que esse é um tema que também me encanta muito, né, a presença muçulmana ali na Península Ibérica, e eu queria saber se, para o mestrado, se você pretende analisar outras fontes do Rimene Jihada, ou se essa ainda tem muita coisa a ser explorada, e aí você pretende se concentrar só nessa fonte mesmo. Então, Natália, como eu falei, eu só utilizei um capítulo dessa fonte, né? E agora, meados desse ano, né, eu consegui fazer um inventário dessa fonte, separar todos os capítulos, e tem muito capítulo para trabalhar em relação à história muçulmana nessa fonte. Mais uns 20 capítulos. São pequenininhos, né? Então acabam sendo mais fáceis de você ler, você resenhar e fazer um inventário da fonte mais robusto e mais concreto. Então, eu, respondendo a sua pergunta, vou continuar na minha historinha dos godos, porque eu acho que tem bastante lenha para queimar, inclusive na história islâmica. Obrigada, Erbene. Tem uma pergunta aqui do Guilherme para você também. Ainda que de forma inicial, você já consegue traçar os caminhos que Fernando III utilizou para conseguir essa aproximação com Afonso, acho que seria Afonso VI aqui. Afonso VI, isso. De uma maneira bem embrionária mesmo, o espelhamento de Afonso VI, de Fernando III, em alguns episódios da vida de Afonso VI e de algumas características que eles possuem em comum, eu acho que foi o grande caminho, né? Como eu falei no trabalho, eles são reis extremamente qualificados, letrados, porque ambos foram postos para estudar, e isso no próprio texto do Ximenes de Rada, na História de Los Godos, fala sobre Afonso VI, que ele foi criado não para ser um rei guerreiro, mas para ser um rei letrado, né? Isso tem no próprio capítulo que eu analisei, e que ele era um rei, antes de ser rei, né? Quando era só Dom Afonso, ele era um cara que cuidava da família, ele era uma pessoa gentil,
e que sempre procurava estabelecer relações com as pessoas fora da violência. Isso é muito, muito interessante de você ler na crônica, porque o Ximenes de Rada, ele pontua muito isso. Agora, o motivo dele pontuar muito isso, pelo menos utilizando só aquele capítulo, eu não consegui chegar ao motivo deste. Mas vendo a história de Fernando III, talvez tenha sido isso. Fazer uma aproximação com essa imagem de Fernando III, de ser um rei que chegou aonde ele chegou, não pela violência, mas pela diplomacia, pela inteligência, por estar cuidando das irmãs, por ter a mãe sempre a sua ajuda, como a professora Marta Silveira muito bem me lembrou, né, quando a gente estava falando sobre isso, e acho que ser o rei letrado, ser um rei que procura a cultura, eu acho que foi o grande exponencial disso tudo, porque você ainda tem depois Afonso X sendo o grande cara do Scriptorium Regio, né, de ser o rei conhecido como rei sábio. Mas isso não veio do nada, né? Isso não é por geração espontânea. Isso tem, como eu falei, uma pavimentação que veio do pai. Eu acho que parte daí, Guilherme, a análise inicial. Eu tenho uma pergunta, posso? Pode, à vontade, professora. Mas é para a Lívia. Lívia, não sei se estou falando corretamente aqui o nome da Lívia. Lívia, mas até porque eu acho que os trabalhos eles se combinam, né? Então é mais uma pergunta, Lívia. Você observa, né, na documentação, nos seus estudos, essa relação, por exemplo, uma relação do Afonso VIII com esse ideal de monarca aí, que parece na cronística organizado a partir da figura do Afonso VI. Então, a minha pergunta é, você, dentro da sua documentação, você encontra relações entre essas duas figuras monárquicas, na representação delas? Obrigada pela pergunta, professora. Eu estava aqui pensando enquanto vocês falavam, né? E é interessante, porque quando a gente vai para esse contexto de Castela Ibérica, o principal rei que se vem à mente é o Afonso X. Posteriormente, Fernando III, e aí Afonso VI. E há uma tradição, o que eu percebo nas minhas leituras é que há uma tradição desses reis cristãos católicos de resgatar um passado para legitimar o seu reinado. E todos eles, pelo que meus colegas da UFS na dissertação utilizaram Afonso X, agora vendo a pesquisa da RBN com Fernando III e analisando Afonso VIII, todos eles resgatam Afonso VI. Acho que é um passado comum que traz esse ideal de unidade, porque Afonso VI foi o imperador, né? Foi aquele que conseguiu, de fato, unir os territórios peninsulares após sua morte, que foi dividido entre seus filhos. Então, há esse ideal do imperador que se tenta alcançar. Afonso VIII também fala bastante, fala do passado visigodo, fala de Afonso VI, dessa glória que foi esse passado, e muitos reis, Afonso X, como eu já percebi, Fernando III, tenta se utilizar do discurso para principalmente unificar Leão e Castela, né? No reinado de Afonso VIII, eles ainda estavam separados, mas há esse resgate da memória de Afonso VI, sim. E, posteriormente, eu vejo também que um resgate da memória de Afonso VIII. E aí eu vejo que esses reis, eles vão tentando fazer algo que já é conhecido. Então, resgatar a memória desses reis do passado, enaltecendo eles para tentar legitimar seu próprio reinado. De certa forma, essa criação de uma memória coletiva, né? É uma tendência da cronística peninsular, né? Essa relação, sobretudo a castelhano-leonesa, essa tendência a representar, né, de forma semelhante, no mesmo tipo de características desses diversos monarcas, né? Isso também vai acontecer com Afonso X, porque é como o Gabriel pontuou, né? Há uma tendência, a princípio, de não se gostar tanto do Afonso X, mas depois, num determinado momento, já na modernidade, você resgata a figura do Afonso X, né? Para poder ter a ideia que se tem hoje do rei sábio, etc.
E aí, eu acho que o trabalho da própria Natália, né, Natália, sua dissertação, de certa forma, dialoga com isso, que a Natália justamente trabalhou os casamentos do Afonso VI, né, e como esses casamentos fizeram parte de uma política matrimonial relatada através das políticas, né? Então, como as figuras das rainhas, dos reis, as representações dessas esposas, tudo isso ajuda a construir uma cultura política, que é muito expressa nas crônicas. Então, é muito interessante como cada um estudando um quadradinho, um pedacinho, uma obrazinha, né, como você encontra ali uma rede, né, uma árvore de influências que são fundamentais para a gente entender a cultura política do mundo ibérico medieval. Então, muito, muito bacana as reflexões de vocês, trabalhos muito interessantes. E aí, eu só vou fazer minha última pergunta, Natália, antes de passar para você, e se deixar eu fico perguntando, é para o Gabriel. Gabriel, quando você está falando do clero, né, você pretende, no seu trabalho, pensar o clero como um todo, tá? E aí, dentro desse todo, levar em consideração as diferenças entre o clero regular e o clero secular, ou você vai, a princípio, ficar só na ideia geral de clero e como é que a monarquia trabalha com essa questão? É uma provocação, não tinha feito, me orientando, mas eu ainda não tinha feito essa pergunta para ele. Então, fazendo agora, para onde você pretende ir? É uma boa provocação. A minha análise com as cantigas, por exemplo... Coloca o microfone mais perto, Gabriel. Melhor agora? Melhor. Vou começar então. É uma boa provocação. Estou pensando nisso aqui. As cantigas que eu sou apaixonado, né, quero usar, elas muitas vezes não fazem uma diferenciação muito clara. Ainda mais no texto. Na imagem, muitas vezes você consegue ter essas representações, né? Ainda não estou te ouvindo bem, Gabriel. Alô? Tá. Agora sim. Vou botar aqui o microfone bem na frente. Exatamente. Eu estava comentando que eu pretendo me aprofundar ainda para poder escolher. Porque as cantigas, elas não fazem muitas vezes uma diferenciação clara dentro do clero sobre o que eles estão falando especificamente. Às vezes, uma diferenciação maior na parte imagética, não tanto na parte literária. Então, ainda é algo que eu vou ter que me aprofundar para poder escolher o que as fontes vão conseguir escolher. Ótimo. Obrigada. Já vai pensando. Eu queria fazer uma pergunta para o Pablo. Eu achei muito interessante a pesquisa dele, né? Um pouco diferente daquilo que eu estou habituada a estudar, como a professora Marta colocou aqui. A minha pesquisa se relaciona muito com a do Gabriel, com a da Lívia, com a da Irbene. E aí, Gabriel, como eles falaram um pouco sobre o conceito de poder corporativo, eu fiquei pensando no seguinte, né? Quando você falou sobre as ideias do Guilherme de Ockham, quando a gente fala ali do poder do Papa ter um poder espiritual e tem a existência também desse poder temporal, se o Papa, na visão dele, não poderia, então, se meter nos assuntos temporais, né? Já que existia um poder ali corporativo, onde o rei ele não tem um poder absoluto, né? Ele governa em conjunto com essa sociedade, com diferentes elementos da sociedade. Então, o Papa ele não poderia se meter ali dentro desse reinado, né? Porque se ele pudesse se meter, interferir ali, será que ele não poderia optar por colocar os seus, né? Se ele tivesse como atuar ali dentro de cada reinado. Então, não sei se eu me fiz compreender, mas o Papa, na visão do Guilherme, ele poderia intervir dentro
desses reinos, no poder desses reis, colocando reis, tirando reis? Qual a visão dele sobre isso, né? O poder dele enquanto Papa estaria acima ou não? Estaria preservado o poder de cada rei? Primeiro que a gente tem que ver onde começa essa discussão, né? Essa discussão começa no reino, pelo menos na época do Rocan, começa no reino da Baviera, né? Quando o Papa tenta interferir na decisão do próximo rei, né? O que é que o Ockham fala, e também outros autores da época falam, como é o caso do Marcílio, no Defensor da Paz, né? O poder régio, o poder civil, ele tem uma causa, ele tem uma natureza. Qual é a causa desse poder civil? O povo, né? É diferente, por exemplo, do poder do Papa. O Papa é vigário de Cristo, portanto, é delimitado pelo direito divino. A causa do poder civil é o povo, né? E aí tem uma ideia muito parecida com a ideia da modernidade, né? Que é o povo, através do povo, é que se delega o poder ao imperador. A partir do momento, e o Ockham tem um trecho que ele fala isso, não vou poder separar agora, se não me engano, eu acho que é na página 33 do Brevilóquio, eu tenho anotado aqui numa anotação, num fichamento, e aí ele vai dizer o quê? Se o imperador, que tem o seu poder, que é delegado pelo povo, dá o seu poder ao Papa, então ele está se abstendo das suas responsabilidades. Se ele dá a possibilidade do Papa intervir no seu poder, intervir nas suas responsabilidades, então ele não deve ter esse poder, porque ele está se abstendo das suas responsabilidades. Mas, Pablo, há uma situação que o Guilherme acha que é legítima, que o Papa possa intervir no reino? Bem, em caso de omissão, né? Em caso de omissão do rei, em caso, por exemplo, de um reino tirânico, né? E aí ele vai estar não cumprindo suas responsabilidades, né? Não vai estar segundo a causa final do seu reinado, aí o Papa pode intervir. Mas é uma questão de exceção, né? O Papa ele não pode intervir ordinariamente. É uma exceção, né? Obrigada, Pablo. Eu queria fazer uma pergunta também para o Luiz Gustavo. Você falou, Luiz, sobre as fontes, né? Citou até a Eni Orlandi. E eu queria saber de você, se ao analisar essa crônica, se você conseguiu observar a relação entre o contexto em que ela foi produzida e o autor da crônica. Ah, sim. Em relação à análise da crônica, a primeira coisa que primeiro eu gostaria de falar brevemente sobre o motivo que me levou a analisar e escolher ela como documento. O motivo é que justamente a gente vê na crônica, na nova crônica, que tem um forte caráter escatológico, ideológico, religioso de ver os acontecimentos. Esse é praticamente o principal prisma que leva o Villani a observar os acontecimentos que estavam ocorrendo naquela época. Sempre quando ele via um acontecimento político, uma mudança de poder, uma catástrofe, ele sempre está relacionando a uma ordem celestial, a uma ordem providencial, digamos assim. É essencial esse conceito de ideologia para compreender todo o contexto em que a obra dele foi produzida. E eu falei, justamente no trabalho, que esse período do século XIV, pelo menos o início do século XIV, é essencial porque a Florença estava passando por um raro período de estabilidade, em quase todos os sentidos da palavra, tanto econômico, quanto político, quanto de turbulências. Ou seja, sem grupos rivais, os guelfos negros tinham se consolidado, então praticamente já não havia aqueles conflitos que geralmente tão intensos, digamos assim, e isso gerou um clima de otimismo em relação a essa época e de ver um futuro sob uma lógica positiva. E o Villani, dentro desse contexto, ele acaba vendo que Florença também ele tem um futuro pela frente. Não é que ele tem uma visão pessimista relacionada à punição divina. É que ele acha que o passado ele tem que ser recuperado, tem que ser visto para poder servir como um modelo em relação a isso. Ele vê o passado como uma coletânea de modelos para se imitar
ou para se evitar. A Vânia, inclusive, eu falei, mas acabei não explicando muito bem sobre o conceito de imitação, imitation, que eu acho que foi a Vânia Vidal Luiz que acabou falando sobre isso na dissertação dela, em que ela fala sobre isso, sobre que o passado deveria servir como uma coletânea de exemplos no qual os florentinos deveriam se mirar para seguirem, seja para imitar ou para seguir os modelos, basicamente isso. E basicamente é isso. Respondi a pergunta ou saí muito do negócio? Tá ótimo, Luiz. Obrigada. Tá. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que as que estavam aqui no chat, todas já foram respondidas, né? Não? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Então, vamos fechar a mesa. Gostaria muito de agradecer a participação de todos que estão aqui. Foi uma manhã muito proveitosa, de muito aprendizado, de muita partilha. Quem ainda não nos segue lá nas redes sociais, por favor, o PEN UERJ. E queria agradecer também a professora Marta pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer. E até a próxima. Lembrando que essa mesa se encerra, mas o evento não. Até sexta-feira ainda tem muita coisa boa acontecendo, muito aprendizado pela frente.